seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Betel de Divinópolis. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo às 5 mensagens importantes do Senhor para a humanidade. Vamos estudar hoje a segunda mensagem do Senhor. Fique com a gente. A Bíblia, para muitas pessoas, é apenas um papel que recebeu algum tipo de informação. Eu digo para você que as pessoas que costumam dizer que papel aceita tudo, elas estão dizendo uma verdade. Papel realmente aceita tudo, mas nem tudo que está no papel tem a mesma autoridade, tem o mesmo poder. Se eu escrever alguma coisa, ela não tem o mesmo valor no papel do que, por exemplo, um alvará de soltura assinado por um juiz. Há uma autoridade diferente naquilo que está escrito no papel. Assim também, o que está escrito na Bíblia tem uma autoridade diferente daquilo que está escrito em qualquer outro papel. Então o papel realmente aceita tudo, mas nem tudo tem o mesmo valor. E as mensagens que recebemos na Bíblia, na realidade, têm um valor muito mais relevante, muito mais importante do que qualquer outra mensagem. E o Senhor tem para nós muitas mensagens importantes, mensagens que foram passadas principalmente àqueles que creem no Senhor, àqueles que servem o Senhor, mas também a toda a humanidade. O grande propósito e alvo do Senhor é salvar a todos. E todos deveriam, no coração de Deus, ouvir a sua palavra e entender os seus recados e crer, mas não é o que acontece geralmente. Você há de convir comigo que a maioria das pessoas desprezam as notícias que o Senhor traz nas Escrituras. Hoje eu quero falar sobre uma segunda mensagem importante do Senhor dada à humanidade. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do verso 11, e diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. O que nós acabamos de ler é exatamente a notícia de que o Senhor Deus fará um julgamento. Ele fará separação entre pessoas e pessoas. Ele irá julgar toda a humanidade. Vamos pensar um pouquinho nisso. O homem julga com muita facilidade todas as coisas, não é mesmo? Julgamos pela aparência, julgamos apenas pelo que nós vemos. Julgamos sem nenhum preparo, sem nenhum estudo para poder ter princípios de justiça para poder julgar as pessoas. Apenas julgamos as pessoas pelo que nós vemos. Diz uma história de que um homem observava de sua janela o seu vizinho que costumeiramente à noite passeava pela rua. Andava pela rua do bairro e andava por algumas ruas ali próximos de sua casa. E isso era quase todas as noites. Certa vez esse homem, que observava o vizinho andando à noite, foi furtado em sua casa. Alguém entrou em sua casa e roubou seus bens. Ele não teve dúvida. Ligou para a polícia, chamou a polícia até a sua casa e fez uma série de acusações ao seu vizinho. A polícia, mediante as acusações, conduziu o vizinho até a delegacia. Esse fato ocorreu nos Estados Unidos. E então, em algum tempo, esse homem foi levado a um juiz. E ali foi comprovado que o vizinho não andava pela rua à noite com intenções de roubar as pessoas, mas ele andava à noite para vigiar os vizinhos, para olhar se tudo andava bem. O juiz, indignado, chamou o acusador e, antes de dar a sentença ao inocente, ele perguntou o que aquele homem havia feito para acusar o seu vizinho. Então aquele homem disse: Meritíssimo, tudo que fiz foi apenas
apresentar alguns argumentos do que eu estava vendo, nada mais. Não fiz acusações, apenas falei de algum comportamento suspeito do meu vizinho. Então o juiz, antes de dar a sentença, deu uma ordem ao acusador. Eu quero que você escreva detalhadamente todas as acusações que você fez ao seu vizinho. E aquele homem se assentou ali e escreveu algumas folhas, detalhadamente, tudo que ele via o seu vizinho fazer. Depois o juiz deu a seguinte ordem: vá até a rua da sua casa, pique esse papel em vários pedacinhos e jogue ali na frente da sua casa. Acompanhado por um policial, aquele homem foi, rasgou a folha de papel, as folhas que ele havia escrito, e jogou no chão na porta de sua casa e retornou até o tribunal. Então o juiz deu uma outra palavra. Ele disse para ele: agora eu quero que você volte até sua casa e traga de volta cada pedacinho. Nós vamos montar um quebra-cabeças e vamos ler todas as acusações que você fez. Então o acusador disse: meritíssimo, isso é impossível porque o vento carregou aqueles papéis, eu não vou achar todos. A moral da história é exatamente essa. Nós fazemos acusações sobre as pessoas e não temos ideia de até onde essas acusações podem chegar. Assim como o vento carrega o papel picado, também as notícias correm sobre as pessoas e aquilo que falamos sobre elas se torna notório e às vezes difícil de ser recuperado. Julgar não é uma coisa fácil. Julgar não é uma coisa simples. Em falar em julgamento, nós gostaríamos de lembrar aqui de Jesus Cristo, nosso Senhor, que fora julgado também de uma maneira irresponsável e imprudente. O sumo sacerdote, e juntamente com ele uma parte do sinédrio, quase que ocultamente fizeram um julgamento de Jesus sem a presença de uma boa parte do sinédrio, o que já era errado. Em uma hora imprópria, conduziram Jesus e pagaram pessoas para fazerem acusações mentirosas sobre Jesus. Mediante essas acusações, Jesus foi severamente surrado. Depois ele foi levado até Pilatos, onde novamente novas acusações repousaram sobre Jesus. O sacerdote, o sumo sacerdote e mais alguns sacerdotes levaram o povo a pedir que Jesus morresse, que fosse crucificado, e pediram a soltura de Barrabás, um criminoso de fato, em lugar de Jesus Cristo. Mediante as falsas acusações, Pilatos não teve outra alternativa para evitar um confronto, um problema maior, e Jesus foi morto dessa maneira. O que nós não levamos em conta e o que Anás, Caifás e os outros não levaram em conta é que eles estavam produzindo injustiça e se esqueceram de um princípio da própria Bíblia, que diz que o Senhor nos julgará por nossos atos. É o que diz a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos iremos ser julgados. Não há como escapar disso. Esse é um princípio não do Novo Testamento, mas é um princípio da Bíblia. A palavra do Senhor, o Velho e o Novo Testamento, falam exatamente dessa verdade. O Senhor é o supremo juiz e nos julgará por todos os nossos atos. Aqui está a segunda notícia para a humanidade. Todos seremos julgados por nossos atos. Existe uma história que se conta a respeito de Sócrates, o filósofo, que ele costumava dizer que gostaria de morar em uma casa de vidro. O que ele queria dizer, na realidade, é que os seus atos não fossem ocultos às pessoas, porque ele não tinha nada a esconder. Mas conta a história de que um outro homem chamado Druso, também rico, pagou alto valor para construir uma fortaleza de maneira que ninguém pudesse vê-lo, nem por cima e nem do lado de fora da residência. Na realidade, a maioria das pessoas se comporta como Druso, se cobrem de uma fortaleza, não querem ser vistos em seus atos.
achando que assim são impedidos de serem julgados, e não serão julgados porque não serão vistos. Mas há algo muito importante a se considerar sobre essa notícia, essa informação dada à humanidade de que o Senhor Deus julgará todos, julgará toda a terra. A palavra de João Batista, em Mateus capítulo 3, é uma palavra que vem num momento muito sério da humanidade, porque Israel já há longo tempo não ouvia a voz do Senhor. Então, quando João apareceu, as pessoas se voltaram em torno de João, cercaram João, e havia um grupo misto de pessoas ali. Haviam pessoas tementes a Deus e haviam pessoas sem o menor temor de Deus. E elas estavam ali apenas para testar, para provocar aquele que todos diziam ser um profeta. João então dá uma mensagem direta: aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele fará separação entre o trigo e a palha, e a palha será queimada no fogo que não se apaga. O que João está falando é que Jesus não veio somente para curar os enfermos, libertar os cativos, como está apresentado em Isaías. Ele veio também para trazer juízo sobre toda a terra. Ele veio também para julgar toda a terra. Ele veio também para fazer separação entre justos e injustos, e ele veio também para ser juiz de toda a terra. Lembrando que Jesus ressuscitou, subiu ao céu, está à destra de Deus Pai. E no livro de Apocalipse, nós encontramos um Jesus bem diferente daquele Jesus bom moço de Nazaré, que foi levado em silêncio ao matadouro, como ovelha muda, e levada por seus tosqueadores, foi morto cruelmente, e ali como que alguém indefeso, como alguém frágil, ele morreu na cruz do Calvário. O Cristo que é visto em Apocalipse é um Cristo bem diferente. Olha o que disse o apóstolo João ao escrever Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Veja, o Cristo agora é bem diferente do homem frágil na cruz do Calvário. Ele está vestido como um juiz para julgar. Ele está preparado agora para um momento muito sério da humanidade. E João continua vendo algo assustador. Diz o verso 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo. O que João está vendo agora é um juiz preparado. Os cabelos brancos fazem menção à capacidade, à idoneidade de Jesus para poder julgar. Geralmente, alguns juízes colocam perucas brancas sobre sua cabeça para mostrar que eles estão prontos para aquele ato, preparados, estudados e habilitados para aquele momento. Jesus está aqui de cabelos brancos porque ele está mostrando exatamente a sua capacidade para julgar, a sua idoneidade para julgar. Mas diz o texto também que ele tem os olhos como chama de fogo. Seria o mesmo que dizer que Jesus enxerga sobre quaisquer circunstâncias. Ele é onisciente, ele sabe tudo o que acontece às claras e tudo o que acontece ocultamente. Morando em uma casa de vidro ou em uma fortaleza muito sólida, isso não é impedimento para que o Senhor veja as coisas. Continua a palavra do Senhor: os seus pés semelhante ao bronze polido, como refinado na fornalha, e a voz como de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E agora João está vendo algo muito mais sério, muito mais importante, que o deixa com medo a ponto de ele cair como morto. Ele vê alguém que fala com o som de muitas águas. A sua voz é como o som de muitas águas. No mundo antigo, as muitas águas eram referência ao medo, aquilo que era oculto, aquilo que era escondido. Segundo a tradição hebraica, Leviatã, uma grande serpente, mora nesse mundo oculto, nesse mundo escondido. Seria o mesmo que falar
dos medos e dos segredos ocultos, escondidos. Seria o mesmo que falar daquilo que traz medo. O Senhor que julgará, Ele falará daquilo que dá medo ao homem, daquilo que o homem tem medo que seja revelado. Ele também tem uma espada afiada em lugar de sua língua. E aí nós nos lembramos da palavra do Senhor, que diz que o Espírito do Senhor faz divisão, separação entre juntas e medulas, alma e espírito. Então o Senhor, Ele tem a capacidade de separar as coisas e de chegar no mais profundo do ser humano e de discernir aquilo que Ele fez. As intenções do coração estão sendo julgadas. João então cai como morto, e não é para menos. Ele tem um grande pavor, um grande temor. Essa notícia trazida à humanidade é uma notícia que deveria também nos dar temor, nos trazer temor, porque Jesus não é o vizinho que nos olha pela janela e suspeita de nós. Jesus não é o homem que não consegue ver através de uma parede espessa e de uma fortaleza que te cerca. Jesus é Deus e Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares e por estar em todos os lugares, Ele também vê todas as coisas, não só aquelas que podem ser vistas pelos olhos, mas como diz o salmista, o Senhor nos sonda e nos conhece e conhece as intenções do nosso coração. Logo, esse julgamento que nós, toda a humanidade, irá passar, todos nós iremos passar, é um julgamento sério e importante. Há mais uma questão a ser levada em conta sobre esse julgamento. É o como seremos julgados. Seremos julgados por um juiz justo e perfeito, que não aceita suborno, que não aceita pagamento para a libertação, que não oferece fiança para ser liberto um criminoso, mas seremos julgados por aquele que é justo e perfeito em seu julgamento. Certa feita, quando Abrão recebe a visita do Senhor, ele começa um diálogo a respeito da possibilidade de Sodoma e Gomorra não sofrerem dano por causa do seu sobrinho que estava lá. Então o diálogo de Abraão com o Senhor é: Senhor, se houverem justos, e o Senhor diz: se houverem justos, 50 ou 10, ele vai reduzindo a conta e o Senhor sempre está argumentando: se houver justos, eu pouparei a cidade. O Senhor julga com justiça e Ele olha a justiça produzida pelo homem. E a terceira questão que deveria nos preocupar concernente a esse julgamento final é o que está relatado em Apocalipse no capítulo de número 20. Em Apocalipse 20, a partir do verso 11, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esse texto é bem interessante, gente, porque ele diz assim: vi um grande trono branco e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Aquele que está sentado no trono branco causa pavor a toda a criação, temor a toda a criação. E agora o que ele vai falar faz com que todos tentem fugir de sua presença. Então diz o verso de número 12: vi os mortos grandes e pequenos, todos estarão diante desse tribunal. E diz então: abriram-se os livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Aquele que foi achado no livro da vida, segundo a palavra do Senhor, será separado como a mensagem de João Batista. Será separado como o trigo foi separado para ser poupado. Mas a história continua e aí anda a nossa preocupação. Os mortos foram julgados segundo as obras, conforme que se achava escrito nos livros. A terceira preocupação desse julgamento é que nenhum dos nossos atos está esquecido por Deus.
Nenhuma das nossas atitudes foi esquecida. Todas estão anotadas, guardadas. A figura aqui apresentada, o fato aqui apresentado, como queiram, em Apocalipse capítulo 20, é que o Senhor tem consciência, ciência de tudo que fizemos, de tudo que cada indivíduo fez, de tudo que cada indivíduo produziu. Você percebe o quanto isso é sério? Nada será esquecido, nada será colocado de lado. A segunda mensagem dada à humanidade, então, é extremamente importante. Seremos julgados por um juiz experiente, que tem o seu coração guardado, que tem os seus pés como latão reluzente, ele é firme nas suas atitudes, que da sua palavra, a sua boca, sairão palavras que trarão medo e pavor a toda a humanidade. Que ao sentar-se no trono para julgar, todos tentarão fugir de sua presença, mas ele julgará pequenos e grandes. Abrirá livros, entre eles o livro da vida, e aqueles que creram serão separados para serem poupados. Aqueles que creram foram perdoados, porque foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e pelo Senhor e pelo sacrifício de Jesus Cristo serão salvos. Mas aqueles que não se encontram no livro da vida devem temer um outro livro ou outros livros que serão abertos, onde a vida de cada um será relatada detalhadamente. Pense nisso, reflita sobre isso e pense nas suas atitudes, pense no que você está fazendo da sua vida. Porque na primeira mensagem, nós aprendemos, na primeira lição, que pouco tempo nos resta. O tempo está se esgotando para o juízo final. E agora nós aprendemos que haverá um grande julgamento. E o juiz que nos julgará não é como um homem que julga pelo que vê sem conhecimento, mas é alguém que sabe de tudo, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e ele nos julgará, não só pela dedução, mas pelo conhecimento pleno de quem realmente somos. Pense nisso e ore por isso. Mude os seus atos e os seus comportamentos. O Senhor em breve virá e julgará a humanidade. Eu aguardo você para o nosso terceiro encontro, para a terceira mensagem importante de Deus à humanidade. Deus te abençoe.